pouco a gente volta, mas antes eu quero falar para você sobre o Laboratório Núcleo. O Laboratório Núcleo está com a gente e a partir, sabe como que foi esse meu encontro com o pessoal do Núcleo? Foi da seguinte forma: o Laboratório Núcleo é especializado em dosagens hormonais. Uma vez por ano eu faço um check-up. Eu faço, geralmente é nessa época do ano assim que eu dou uma olhada geral. E principalmente nas dosagens hormonais, porque a gente sabe o quanto é importante você fazer esse acompanhamento. O Núcleo é especializado nisso e foi assim que eu cheguei até lá. Conheci o Dr. Cídio de Oliveira Reis, que é um endocrinologista, que aliás semana que vem vai estar aqui conosco falando sobre emagrecimento, eu conto com a sua audiência. E o Núcleo, depois que eu fiz tem alguns diferenciais que eu recomendo a você. Primeiro que você não tem que esperar muito. É rápido o cadastro, é rápido para você fazer os exames, é rápido para você receber os exames, eles têm uma agilidade lá que é muito interessante. Segundo, a patologista Thaís é uma pessoa altamente capacitada, é uma pessoa que faz reciclagem, é uma pessoa que está sempre de olho no que está acontecendo no mundo, com relação à imunologia, parasitologia, microbiologia, os exames de análise clínica de forma geral. Enfim, o Núcleo é o laboratório que você deve escolher ao fazer seus exames de análise clínica, porque certamente os exames vão estar corretíssimos, garantidos, você tem comodidade, rapidez, eficiência, tudo junto lá naquela equipe. Um beijo para toda a equipe do Núcleo que está conosco aqui. Eu espero que você vá até lá, conheça e me diga depois se eu estou certa ou se eu estou errada. Daqui a pouco voltamos com o Dr. Sebastião Eurico para falar um pouquinho sobre reabilitação. Até já. 8h25, estamos ao vivo, o programa Boa Vida conversa com o Dr. Sebastião Eurico e a gente fala agora sobre reabilitação. Doutor, o destaque das doenças que merecem uma reabilitação, principalmente são Parkinson e AVC? Bom, sim, o Parkinson e o AVC. O AVC é muito frequente, talvez seja a doença mais frequente das doenças graves da neurologia, né? Você imagina que, segundo intuições epidemiológicas, estatísticas, aqui em Goiânia deve ter assim, cerca de 10 casos de AVC por dia. Nossa! Você imagina como é a incidência. E desses casos, né, vamos dizer assim, pelo menos uma metade fica com sequelas. E essas sequelas precisam de reabilitação. A doença de Parkinson também é uma doença que tem aumentado a incidência e por como ela tolhe os movimentos, né, a pessoa fica mais difícil de ser mobilizada, de se mobilizar, e também a voz pode ficar comprometida. Então, é um paciente que precisa também de reabilitação permanente, vamos dizer assim. Mas outras doenças, nós temos, por exemplo, os traumatismos de crânio, que pode deixar a pessoa com alguma dificuldade, o traumatismo de raque, de espinha, de medula, que pode deixar a pessoa com paralisia nas pernas, por exemplo. A esclerose múltipla, ela pode também comprometer alguma das funções do corpo, principalmente as funções motoras. Então, as doenças neurológicas, a maioria delas necessitam de reabilitação pós-tratamento. As sequelas, elas advêm, na maior parte, da demora do tratamento, né, doutor? Em AVC, que é o AVC isquêmico, em que entope uma artéria no cérebro e falta sangue de uma determinada parte, se a gente tiver a possibilidade de desobstruir aquela artéria e jogar sangue novamente naquela área, dentro de um determinado período, 4 horas, que são 4 horas atualmente, a gente pode reconstituir o funcionamento daquela área e tirar ou evitar que o paciente fique com sequela. Certo, doutor. E nesses problemas de voz, o que se pode fazer? Bom, especificamente no problema de Parkinson, existem técnicas para aumentar o volume da voz. Porque no Parkinson a voz vai ficando cada vez mais lenta e mais baixa. E a pessoa, então, consciente e lúcida, não consegue comunicar-se pela fala. E isso é muito frustrante para o paciente. Então, existem técnicas para melhorar a voz. E uma das técnicas é a técnica chamada de Lee Silverman, que é um método que ensina o paciente a usar melhor a respiração e com isso ele aumenta o volume de voz e ele volta a comunicar melhor com as pessoas. Recentemente foi inaugurada uma clínica de reabilitação, que é o Instituto Movimento, Sim, do qual o senhor é um dos diretores, e essa clínica veio com alguns diferenciais na área de reabilitação. O senhor poderia me falar um pouquinho sobre isso? Sim. Bom, o fundamento da nossa reabilitação do Instituto Movimento é a multidisciplinaridade, né? Quer dizer, nós temos vários profissionais de várias
de várias áreas atuando em conjunto. Tá? Então temos lá, vamos dizer assim, o programa principal nosso o paciente é consultado por um médico fisiatra. O médico fisiatra é o clínico geral da reabilitação. Então ele examina o paciente, faz avaliação e determina quais são os melhores métodos para esse paciente. Esse paciente pode ir para uma avaliação global, ou seja, ele é visto por vários profissionais de várias áreas que depois se reúnem e determinam qual é o melhor programa para aquele paciente. Né? Então nós temos, além do fisiatra, nós temos a equipe de fono, a equipe de fisioterapia, a equipe de TO, a equipe TO de educação, é trauma? Não, é terapia ocupacional. Tá? Temos o educador físico, temos pessoal especializado em pilates, especializado em RPG, né? Nós temos psicólogos, né? E nós temos também arte-terapia, musicoterapia, etc. Então, tudo é um conjunto de coisas. Além de termos a equipe de tratamento de dor crônica, né? Que nós temos a clínica de dor crônica. Então, a vantagem primeiro é isso, é ter essa equipe multidisciplinar. E nós temos lá dentro, por exemplo, a chamada treinamento das AVDs, das atividades da vida diária. Então, o paciente teve um AVC, por exemplo, ele sai com uma limitação física. Como é que ele vai voltar para a casa dele? Como é que ele vai voltar às atividades do cotidiano dele? Então, lá a gente tem um ambiente em que ele é treinado novamente para usar, por exemplo, a cozinha, usar a geladeira, usar o quarto de dormir, usar a televisão, usar a lavanderia e assim uma série de coisas para que ele se volte novamente a readquirir essa independência para voltar para casa para ter uma qualidade de vida melhor. É uma simulação, como se vocês montaram uma casa lá dentro. Exatamente, é um ambiente, né? Tem um ambiente que simula ou que substitui a casa dele. Entendi, mas se o paciente quiser que os profissionais treinem na casa própria dele, isso tem essa possibilidade. Aliás, isso já é disponível em Goiânia. Existem vários profissionais que vão em casa, por exemplo, adaptar a casa às deficiências do paciente. Existem profissionais que fazem isso. Geralmente é o pessoal da terapia ocupacional. Então, doutor, eu queria que o senhor desse um recado final para essas pessoas que são hoje um pouco mais limitadas em função de algum tipo de distúrbio, algum tipo de trauma, alguma coisa que tenha acontecido na vida delas. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que sofreram alguma coisa que deixou sequela e isso segrega essa pessoa do meio social dela, isso faz com que a pessoa desenvolva uma depressão, que ela fique chateada demais e que ela acha que a vida acabou. É assim, doutor? Não tem dúvida, né? O exemplo, então, do acidente vascular cerebral, do AVC. Porque o AVC é uma coisa aguda. Então, de uma hora para outra, a pessoa é cometida por uma doença que pode deixar ele debilitado para o resto da vida. Então, é uma coisa aguda. Então, de uma hora para outra, a pessoa pode ser acometida de um mal desse tipo, não é?